Bom, olá a todo mundo, olá a todos que estão assistindo a esse vídeo. Meu nome é Henrique Sampaio e hoje a gente vai estar apresentando aqui uma videoaula sobre Física 2, certo? Que foi dada pela minha faculdade, o FGD, correto? Então a gente vai debater hoje sobre o capítulo 1 da Estática dos Fluidos, certo? Do livro de Física Básica, do volume 2, de Hertz, Moisés, Nunes Vieg, certo? E hoje, dentro deste capítulo 1 de Estática dos Fluidos, que apresentam diversos tópicos que eu irei editar aqui para vocês, nós vamos ter propriedade dos fluidos, pressão num fluido, equilíbrio num campo de forças, fluido incompressível no campo gravitacional, e decorrente a isso a gente tem as aplicações, né, de todos os anteriores, certo? E aí a gente vai ter o princípio de Arquimedes, que vai ser um dos nossos pontos que nós iremos discutir hoje. E nós teremos a variação da pressão atmosférica com a altitude. Dentro desses tópicos aqui, a gente não vai ter, dentro do tópico de aplicações, correto? Nós vamos ter o princípio de Pascal, certo? Que dentro do princípio de Pascal, nós iremos ter a lei de Stevin, certo? Que não é dentro do princípio de Pascal, mas aborda também sobre a lei Stevin, que foi pedida pelo professor de Física 2, correto? E então nós vamos debater hoje e estudar sobre a lei de Stevin, certo? O enfoque da nossa aula vai ser a lei de Stevin e suas aplicações, correto? E o princípio de Arquimedes. Então vamos lá. De começo, só arrumar aqui certinho. Então vamos lá. O princípio de Stevin. Bom, esse princípio ele é conhecido como a lei fundamental da hidrostática. E ele tem como base a frase seguinte: a diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em equilíbrio, entre parênteses, repouso, certo? Porque o que está em equilíbrio normalmente está em repouso, é igual ao produto entre a densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a diferença entre as profundidades dos pontos. Beleza? Sendo assim, a gente tem que esse teorema, ele determina a variação da pressão hidrostática que ocorre nos fluidos, correto? Então esse é basicamente assim a teoria da lei de Stevin, beleza? Então, quando a gente vai já pensar nas aplicações, a gente vai obter cálculos, certo? Nessas aplicações, nos exercícios, ou seja, para a gente calcular essa variação, a gente utiliza essas seguintes fórmulas, correto? A gente usa o ΔP igual a Y vezes a variação do H, que seria da altura. Ou o ΔP, seria a variação do P, igual a densidade vezes o G igual ao ΔH, beleza? Mudando aqui de página para a gente dar sequência aí ao nosso estudo aqui. Só reformulando, pessoal, explicando essas duas equações aqui que nós vamos estudar para as aplicações da lei de Stevin, certo? A gente tem que o ΔP, ele seria a variação da pressão hidrostática, correto? O ΔP. Então, a gente tem que ele é dado em Pascal, correto? Já o Y da nossa formulinha é o peso específico do fluido, que é dado em N sobre metros cúbicos, beleza? Aqui o Y. E aqui nós vamos ter a densidade, que é dado em quilos por metros cúbicos também, beleza? A densidade. Vamos ter a gravidade, o G, que seria a aceleração da gravidade, que é dado por metros por segundo ao quadrado. Coloquei aqui fora, só corrigindo aqui, né? Metros por segundo ao quadrado.
e o ΔH, que seria a variação da altura da coluna do líquido, que é dada em metros, beleza? Então vamos lá, pessoal, eu queria começar aqui mostrando um exemplozinho, certo? Da lei de Stevin, e aí a gente tem aqui, dado no livro lá de Física Básica, do volume 2, certo? A gente vai ter esse exercício aqui. Não é um exercício, mas é uma demonstração do princípio da prensa hidráulica, beleza? A gente vai ter o que aqui? A gente tem que, se um recipiente fechado, cheio de água, tem duas aberturas, correto? Uma abertura aqui e uma abertura aqui. Uma 100 vezes maior do que a outra. Colocando um pistão bem justo em cada uma, que seria esses dois aqui, beleza? Esse daqui seria 100 vezes maior e esse aqui seria uma vez, certo? A gente tem o que? A gente tem que em um homem empurrando o pistão pequeno, ele igualará a força de 100 homens empurrando o pistão que é 100 vezes maior esse, certo? E qualquer que seja a proporção dessas aberturas aqui, certo? Qualquer que seja essa proporção das aberturas, a gente tem que sempre estar em equilíbrio, beleza? Ou seja, se F1 e F2 são as magnitudes das forças sobre os pistões de áreas AI e A2, respectivamente, a gente vai ter essa formulinha aqui, ó, F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2, beleza? A gente vai ter esta formulinha aqui para a gente calcular, correto? Então vamos prosseguir aqui com o nosso segundo exemplo, que é aplicado na lei de Stevin, e ele é bem conhecido, correto? Que a gente pode dar o nome aqui de vasos comunicantes ou vasos comunicadores, correto? Aqui a gente contém 3 entradas, 3 aberturas, correto? A gente vai ter, ou seja, 3 vasos, todos eles sendo exercidos 3 pressões iguais. E aqui nós temos o Z, que ele é uma altura também, certo? Ele é uma altura, e o H, que seria uma outra altura. Vamos dar a altura 1 e a altura 2. Só que a altura 2, consequentemente, ela vai ser menor que representada no desenho. Beleza? Então, prosseguindo, a gente tem aqui que se um recipiente ele é formado de diversos ramos, que aqui nós temos 1, 2 e o 3, que se comunicam entre si, porque aqui eles são abertos, certo? Eles se comunicam aqui por baixo, os 3 juntos. Quando eles se comunicam entre si, continua valendo que a superfície livre de um líquido que ocupa as diferentes partes do recipiente é horizontal, ou seja, o líquido sobe a mesma altura H, correto? H, em todos os ramos, em todas as aberturas. Então esse seria o princípio, certo? O princípio dos vasos comunicadores, que independente se eles estiverem comunicados, eles sempre vão estar na mesma altura, sempre na mesma horizontal, altura o líquido, certo? Então, isso também ele resulta imediatamente na lei de Stevin e dá a igualdade da pressão P em qualquer ponto do fundo do recipiente. Beleza? Então, aqui, só terminando este exemplo, a gente consegue notar que a pressão do fluido também tem o mesmo valor em quaisquer pontos dos diferentes ramos que estejam à mesma altura Z. Beleza? Aqui também, então, a mesma altura Z, aqui a gente também tem um P2 igual na mesma altura em todas as aberturas, entendeu? A mesma pressão aqui é a mesma daqui, e a mesma desses dois é a mesma aqui, beleza? Então, dando sequência aqui. Agora, a gente tem um outro exemplo
que seria o exemplo do tubo em forma de U, certo? Aqui a gente tem o formato dele, certo? A gente tem um tubo em forma de U, aqui nós temos uma pressão, aqui uma altura diferente de essa, certo? Temos os pontos A e B, o tubo que seria o A e o B, e aqui a gente vai ter dois líquidos diferentes, ou seja, por exemplo, uma água e um óleo, certo? Pode ser dois líquidos de densidades diferentes, certo? Com a mesma pressão. Ou seja, vamos concluir que se em 2 ramos de um tubo em forma de U, temos dois líquidos de densidades diferentes, P1 diferente de P2, que não se misturam. A gente tem que perceber isso aqui, porque existem dois líquidos diferentes que eles podem acabar tendo uma mistura homogênea, certo? E aí talvez possa ficar com a mesma linha horizontal, a mesma altura. Mas quando a gente tem um tubo em forma de U que tem dois líquidos de densidades diferentes, que tem uma mistura heterogênea, como eu dei o exemplo da água e do óleo, a gente tem que eles subiram a alturas diferentes em relação a um plano AB que atravessa os 2 ramos pelo mesmo fluido. Ou seja, a gente vai ter que eles sempre, quando você jogar esses dois líquidos em um tubo U e eles forem de densidades diferentes, eles vão ter alturas diferentes, correto? Desculpe. Bom, se P é a pressão sobre AB, entendemos que P igual a PO mais PI vezes a aceleração da gravidade vezes a altura de 1 é igual o PO mais a pressão 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura 2. De modo que a gente teria esta fórmulazinha aqui, que seria a altura 1, certo? Sobre a altura 2, seria esta altura vezes sobre esta altura 2, correto? Igual a P2, beleza? Sobre P1. Beleza, pessoal? Então, esse exercício aqui do tubo U, eu coloquei aqui para finalizar este conteúdo sobre lei de Stevin, e espero que vocês tenham conseguido entender essa parte, correto? E aqui a gente vai dar sequência sobre o nosso segundo enfoque, que seria o princípio de Arquimedes, beleza? Que foi pedido pelo professor aí, certo? A gente tem no princípio de Arquimedes esta frase, que é basicamente a teoria desse princípio, certo? Que seria que todo corpo no fluido recebe um impulso de baixo para cima, igual ao peso do volume do fluido deslocado. Por esse motivo, os corpos mais densos que a água afundam, enquanto os menos densos flutuam. Beleza? Bom, esse teorema ele é utilizado para calcular a força vertical e para cima, força de empuxo, que torna um corpo mais leve no interior de um fluido. Isso aqui é como se fosse, a gente parando para pensar, um exemplo, é quando a gente está aqui, certo, na Terra, a gente tem um peso, por exemplo, de 100 quilos, certo? Quando a gente entra na piscina e você tem 100 quilos, a gente entra na piscina, como a gente tem essa força de empuxo, ela acaba retirando, como ela é contrária à força-peso, porque a força-peso é a massa vezes a gravidade, como a massa nossa, certo, que é diferente do peso, a massa nossa vezes a gravidade, como a gravidade é para baixo, ela vai deixar o peso para baixo, correto? Então aqui nós temos todas as forças para baixo por conta da gravidade da Terra, que ela puxa a gente para o centro, certo? Então, como a gente fica aqui, um ser representado por esta caixinha, a gente vai ter o peso, a gente vai ter a força de empuxo, certo? E a gente vai ter o nosso peso aqui, certo? E com isso, a força de impulso, ela anula
certa porcentagem do nosso peso. Por isso que quando a gente entra na piscina, a gente se sente mais leve. Beleza? Então aqui a gente tem a formulazinha, só levantando um pouco mais para o caderno, a gente tem a formulazinha E, que seria aqui a força de empuxo, certo? Que é dada em Newton, igual ao dF, que seria a densidade do fluido, que é dada em quilograma sobre metros cúbicos, vezes o volume do fluido deslocado, que ele é dado em metros cúbicos, beleza? Em metros cúbicos, vezes a aceleração da gravidade, que é dada em metros por segundo ao quadrado, certo? Dando sequência aqui, nós vamos ter o nosso primeiro exemplo aqui do princípio de Arquimedes, beleza? A gente vai ter aqui dentro deste quadrado que seria, por exemplo, como que eu posso dar? Pode ser um cubo ou uma caixa dentro de uma piscina, ou, por exemplo, um navio que está naufragando e está em um naufrágio e ele está dentro do mar, dentro do oceano, certo? A gente tem várias pressões ao redor deste objeto, beleza? E aqui, só um minuto. Aqui a gente tem o que? A gente tem, se a gente considerar um corpo sólido, certo? Cilíndrico circular, de área da base A e altura H, totalmente imerso num fluido em equilíbrio, cuja densidade é P, por simetria, a gente vai ver que essas forças sobre a superfície lateral do cilindro se equilibram duas a duas pressões, que aqui a gente vai ter o PP, certo? Vai ser este P aqui e o P, e a gente vai ter o P' e o P', beleza? Entretanto, a pressão P2, P1, exercida pelo fluido sobre a base inferior, ela é maior do que a pressão P1 sobre a base superior, certo? Então, essa pressão de baixo, ela vai ser maior do que a exercida pela base superior, beleza? Com isso, gente, a gente vai ter esta formulazinha aqui, certo? Que vai ser P2 menos P1 igual a pressão vezes a gravidade, a aceleração da gravidade, vezes a altura. Bem simples esta equação, certo? Então, dando sequência. Logo, a resultante das forças superficiais exercidas pelo fluido sobre o cilindro será uma força vertical E igual a EK dirigida para cima, que foi o que basicamente foi dado lá na lei de Stevin. No princípio que eu tinha falado anteriormente, certo? Que é uma força de empuxo que te joga para cima, direção contrária à força da gravidade. Então, com isso, a gente vai ter esta formulazinha, que seria o E igual ao P2 vezes a área, menos P1 vezes A, igual a pressão vezes a gravidade, vezes a altura vezes A, que seria igual a P vezes V, igual a mg. Beleza? Onde V igual a H vezes A é o volume do cilindro, que seria o volume vezes a altura vezes a área. E M igual a pressão vezes o volume, que seria a massa do fluido deslocado pelo cilindro. Então, esse aqui é a formulazinha para nós descobrirmos a massa que foi deslocada pelo cilindro. Beleza? Por conseguinte, a força E, que se chama empuxo, é dada por empuxo igual a massa vezes a gravidade vezes K, igual a menos PF, onde o PF é o peso da porção de fluido deslocada. Beleza? E aqui, para a gente finalizar essa parte sobre o princípio de Arquimedes, nós vamos ter aqui um último exemplozinho, que seria o do centro de empuxo, beleza? Que aqui a gente vai ter que este raciocínio, ele mostra que o resultado não depende da fórmula do sólido, beleza?
do sólido imerso, que havíamos tomado como sendo um cilindro. Como para um fluido substituído, E e PF, que se equilibram, estão aplicados o centro de empuxo nos centros de gravidade C da porção de fluido substituída. Concluímos que o empuxo E sobre o sólido está aplicado no ponto C, que seria um centro, beleza? Que se chama centro de empuxo, beleza? Então aqui a gente vai ter o PF, certo? Que seria para baixo, que é o peso da porção do fluido deslocada, que seria, no exemplo que eu dei de alguma pessoa na piscina, que seria o nosso peso. E aqui nós temos o empuxo, beleza? O empuxo, ele sempre para cima, como eu expliquei no início da caixinha aqui. Aí nós temos o empuxo, beleza? E aqui nós temos o nosso peso, que aqui ele dá no caso como peso F, seria o peso da porção de fluido deslocado. Então aqui a gente conclui o princípio de Arquimedes, pessoal. E para a gente finalizar o nosso estudo de hoje, a gente tem que esses princípios de lei de Stevin, o Stevin e o princípio de Arquimedes, nós temos que ele relacionado basicamente com a minha engenharia, certo? Que seria a engenharia civil. A gente tem que, portanto, quando a gente estudar a estática e o comportamento dos fluidos, e quando eu entender, a gente vai aprender a executar melhores as construções marítimas, como pontes, canais, barragens, reservatórios, fundações submersas, estações de tratamento de água e de esgoto, e entre outros. Basicamente, todas as construções que tenham a ver com água, tenham como que eu posso dizer? Que envolva água, por exemplo, num rio, num mar, ou seja, beleza? E além disso, compreendemos o quanto é fundamental entendermos o comportamento dos fluidos nas instalações hidráulicas residenciais, beleza? Porque isso também é um fator muito importante durante a nossa engenharia civil, para a gente não causar nenhum problema assim na parte hidráulica. A gente, dependendo da altura das coisas, dependendo dos fluidos que irão passar nos canos, etc. Então é isso a aula de hoje. Muito obrigado, professor, muito obrigado a quem estiver assistindo, e é isso. Muito obrigado e até mais.